Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de A202, Controle de Sistemas Dinâmicos, no qual nós vamos abordar dois assuntos muito importantes, né? O primeiro dele, na verdade, três assuntos, né? O primeiro deles é o erro em regime permanente ou regime estacionário. O segundo assunto é o conceito de polos dominantes. E o terceiro e último assunto, a sintonia de controladores P e D pelo método lugar das raízes. Tá? Provavelmente que nós iremos dividir esse vídeo em duas partes, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso. Primeiro a gente fala de erro em regime permanente, e depois fala de polos dominantes, e por fim nós vamos falar de sintonia de controladores P e D pelo método do lugar das raízes. Tá joia? Bom, então vamos lá, né? Tem uma apresentação que eu vou falar com vocês, vou explicar um pouquinho do conceito de erro de regime permanente e aí depois nós vamos para o MATLAB para poder fazer algumas simulações. Tá certo? Bom, então vamos lá. O conceito de erro em regime permanente. O objetivo principal de um sistema de controle é que a resposta do sistema siga um determinado sinal de referência em regime permanente. Então, o objetivo é que a saída do sistema dinâmico ela siga uma referência, seja essa referência um degrau, seja essa referência uma rampa, seja essa referência uma parábola. O principal objetivo, a principal função de um sistema de controle é fazer com que a saída siga esse sinal de referência. Tá certo? E aí, isso, obviamente, em regime permanente ou regime estacionário. Né? No transitório, é comum que eu não consiga seguir a entrada. Né? Porque tem o transitório, mas assim que o sistema entra em regime permanente, espera-se que o erro seja nulo para uma entrada degrau, para uma entrada rampa, enfim. Tá certo? Bom, então olha só. O que eu tenho aqui? Né? Eu tenho que o erro em regime permanente, esse E de S aqui, ele é dado por R sobre 1 mais G de S. Né? Basta a gente fazer aqui, né? O Y de S é igual ao E de S vezes G de S. Tá? E eu sei que o Y de S é o E de S vezes o G de S. Tá certo? E o E de S é igual a R de S menos Y de S. Então, se eu substituir aqui, né, o Y de S, eu vou ter que o E de S é igual a R dividido por 1 mais G de S. Tá? Então, o erro, a função de transferência do erro é o R dividido por 1 mais G de S. Né? Basta fazer essa substituição aí, essa álgebra de blocos, né, diagrama de blocos para encontrar. Tá certo? Bom, então, em regime permanente, né, eu vou utilizar o teorema do valor final aplicado ao erro. Ou seja, o erro para t tendendo a infinito, né, para t tendendo a infinito, esse erro aqui é o limite do S que multiplica o erro, né? Sendo que o erro é R sobre 1 mais G de S, que vem aqui, na verdade, né, isolar o E de S aqui, você vai encontrar R sobre 1 mais G de S. Tá certo? Onde R, obviamente, é a referência. Tudo bem? Bom, então, o erro em regime permanente depende da função de transferência do sistema, em malha aberta, e do tipo de sinal de referência, degrau, rampa ou parábola.
A grande maioria, né, dos sistemas de controle, né, a gente precisa se preocupar com uma resposta ao degrau. Mas alguns, né, a gente também tem que se preocupar com resposta à rampa. Já a resposta à parábola é muito raro. Muito difícil a gente ter, né, um sistema de controle que deve seguir uma parábola. Tá certo? Bom, então, vamos pegar um exemplo aqui para a gente falar o que é erro em regime permanente. Eu tenho uma função, né, k vezes g de s sobre 1 mais k vezes g de s. Né? Vamos imaginar que aqui o g de s é o g de s mesmo, e aqui antes, vamos imaginar que eu tenho um bloco k aqui. Tá? Então, se eu fizer uma resposta ao degrau no regime permanente, eu vou ter esse erro aqui, que é a diferença entre o que eu quero e o que eu tenho. Então, a diferença do que eu quero para o que eu tenho, tá? No regime permanente, é o erro em regime permanente. Então, para esse caso, a diferença entre a referência e a saída no regime permanente, ele é igual a 0,1. Tá bem? Bom, então, o erro em regime permanente depende da função de transferência, tá certo? Depende da função de transferência em malha aberta. E a gente costuma, né, caracterizar um sistema pelo seu tipo. Tipo 0, tipo 1 e tipo 2. Essa análise, né, essa caracterização por tipo é muito importante para o estudo do erro em regime permanente. Então, se o sistema é do tipo 0, né, ele não tem nenhum polo na origem. Tá? É um sistema de primeira ordem, por exemplo, 1 sobre S mais 10. Não tem integrador, não tem polo na origem, tem um polo localizado em menos 10. Então, ele é sistema do tipo 0. Tá certo? O sistema do tipo 1 é, por exemplo, 1 sobre S que multiplica S mais 10. Então, eu tenho um polo na origem. Concordam? Polo na origem aqui, em 0, um polo em menos 10 e um polo em 0. Então, esse é um sistema do tipo 1. Se eu tenho dois polos na origem, tipo 1 sobre S ao quadrado, que multiplica S mais 10. Tenho dois polos na origem. Ou seja, a gente pode falar que esse sistema é do tipo 2. Tá certo? Então, para cada tipo de sistema, eu vou ter um comportamento diferente para o erro em regime permanente. Bom, então vamos lá. Né? O ganho estático é o limite de S, de G de S, para S tendendo a zero. Isso é uma definição de ganho estático. E aí, para encontrar os erros, a gente tem três constantes. A constante, certo? Para quando eu tenho chamado de constante de posição, tá certo? Então, é quando eu tenho o Kp, é a constante de posição aumentada de tipo degrau, 1 sobre S. Então, Kp, que é a constante de erro de posição, é limite, S tendendo a zero, de G de S. Tá? O constante ou ganho de velocidade, Kv, nesse caso é para uma rampa unitária. R de S é 1 sobre S ao quadrado. Kv é limite, S tendendo a zero, de S que multiplica G de S. Então, esse é o chamado Kv, constante de velocidade. E a constante de aceleração, a menos usada, sem dúvida nenhuma, é para uma entrada do tipo parábola unitária, 1 sobre S ao cubo. Aparece aqui Ka, constante de aceleração, S ao quadrado. Bom, e aí eu tenho os erros. O erro de um sistema para uma entrada degrau é 1 sobre 1 mais Kp. Para uma entrada de velocidade, o erro de velocidade para uma entrada rampa é 1 sobre Kv. E para uma parábola é 1 sobre Ka.
E aí, com isso, eu consigo sintetizar os erros nessa tabela. Olha só. Então, aqui eu tenho tipo, ou seja, número de integradores, 0 integrador, 0 polo na origem, 1 polo na origem, 2 polos na origem. E aqui eu tenho degrau, rampa e parábola. Então, para um sistema do tipo 0, o erro em regime permanente para uma entrada degrau é 1 sobre 1 mais Kp, onde Kp é ganho de posição, limite S tendendo a zero de G de S. Tá bem? Bom, para uma entrada do tipo rampa, né, o que eu tenho? Eu tenho um erro infinito. Quer dizer, vai divergir completamente a saída da referência. Entrada e parábola também eu tenho divergência, então o erro é infinito. Se o sistema é do tipo 1, ou seja, ele tem um polo na origem, um integrador, para uma entrada do tipo degrau, o erro é zero. Para uma entrada do tipo rampa, o erro é 1 sobre kV. Se eu tenho um sistema do tipo 2, ou seja, dois polos na origem, ele é 0 para degrau, 0 para rampa e 1 sobre Ka para parábola. Tá certo? Então, com isso a gente consegue sintetizar, tendo o tipo do meu sistema, o tipo da minha função de transferência e as diferentes entradas, tipo degrau, tipo rampa ou tipo parábola. Tá? Legal. Então vamos fazer um exemplo aqui usando simulação, considerando G de S, 10 sobre S mais 10. Quer dizer, é um sistema... Tem quantos polos na origem? Nenhum. Então, é um sistema do tipo 0. E aí a gente vai fazer um estudo para o degrau e para a rampa. Depois, usando ainda a simulação, uma outra função de transferência, 10 sobre S que multiplica S mais 10. Opa, tem um polo na origem aqui. Ou seja, sistema do tipo 1. E aí nós vamos fazer o estudo de degrau e rampa. Tá bem? Bom, nós não iremos, né, fazer um estudo de sistemas do tipo 2, né, que são sistemas com dois polos na origem, tá certo? E também não vamos também nos preocupar com entrada do tipo parábola. Né? É uma entrada muito, mas muito específica que não vem ao caso. São casos raríssimos em que eu tenho a referência uma parábola. Tá bem? Então vamos lá. Vamos lá para o Simulink. Deixa eu pegar aqui o step, degrau, né? Deixa eu até copiar. Bom, vamos lá. Deixa eu apagar aqui a rampa. Vamos pôr o degrau. Então, primeiro exemplo, 10 sobre S mais 10. Bom, como que a gente encontra o erro, então? Primeira coisa que a gente faz é o cálculo de Kp. Por quê? Resposta ao degrau, eu tenho que calcular a constante do erro de posição. Então, o Kp vai ser limite S tendendo a zero de G de S. Então, quem que é meu G de S? É 10 sobre S mais 10. Então, se eu aplicar limite S tendendo a zero de 10 sobre S mais 10, em regime permanente, a saída vai ser igual a 1. Tá certo? E aí, eu estou falando que o Kp, né? Kp igual a 1, que é limite, olha aqui, de G de S. Então, Kp vai ser igual a 1. E o erro? O erro é 1 sobre 1 mais Kp. Então, é 1 sobre 1 mais 1. Então, é 1 sobre 2. O erro em regime permanente por uma entrada do tipo degrau é meio. Porque o meu Kp vale 1. Então, o erro em regime estacionário por uma entrada degrau é 1 sobre 2, que é igual a meio. Tá? E aí, a gente pode
comprovar, né? Vamos lá? Vamos fazer aqui um plot. Olha lá. O erro em regime permanente calculado foi 1, referência, a saída meio. Então, o erro em regime permanente é isso aqui, ó. É a diferença entre a referência e o que eu tenho, tá certo? Então, esse é o erro em regime permanente. Para um sistema do tipo... tipo zero, nenhum integrador. Agora eu vou trocar para uma rampa, vou zerar o degrau. Deixa eu pôr um somador aqui, né? Deixa eu copiar aqui, colar. Isso. Que aí eu zero o degrau, fica algo mais organizado, né? Somador e não subtrator, perfeito? Então eu digo somador. Vou zerar o degrau. Então, final value 0. Pronto. E a rampa que vai atuar agora. Então, erro em regime permanente para uma entrada rampa, ele é infinito. Olha aqui, quanto mais cresce a entrada rampa, a saída fica zerada, tá certo? Por quê? Vamos ver? Olha aqui. KV, constante de velocidade, é limite S de S tendendo a zero de 10 sobre S mais 10. Então, esse S aqui, ó, esse S aqui, vai tender a zero, vai tender a zero. E eu não vou conseguir cortar ele com ninguém. Ou seja, KV é zero, constante de velocidade é zero. E eu sei que o erro de velocidade é 1 sobre KV. 1 sobre zero, infinito. Morreu. Resolvido. Tá certo? Então, para o sistema do tipo zero, com aquilo que interessa, que é degrau a rampa, eu tenho 1 sobre 1 mais kp para o degrau e infinito para a rampa. E o tipo 1? Tipo 1 é um polo na origem. Então, vamos lá. Vamos colocar o seguinte. S ao quadrado mais 10S mais 0. Aí, pronto. Polo na origem. Vamos fazer agora entrada ao... entrada ao degrau. Então, vou desligar a rampa e vou ligar o degrau. Vamos ver. Sistema do tipo 1. Tá certo? Sistema do tipo 1. Um polo na origem. Eu tenho um degrau na entrada, o erro é zero. O erro é zero. Tá mostrando aqui. Tá? Vamos ver? Vamos ver? Tudo isso dá para calcular, claro, né? Opa! O erro é zero. Vamos ver? Opa, olha lá. Né? Erro em regime estacionário, nulo. Erro em regime estacionário é nulo, ou seja, a referência é igual à saída do meu sistema. Legal. Vamos então agora ver resposta à rampa. Resposta à rampa, o erro vai ser 1 sobre KV. Então vamos lá. Quem que é KV? KV é igual a limite de S, S tendendo a zero. Vamos ver? Aqui, S tendendo a zero de 10 sobre S, S mais 10. Então aqui, ó, esse S aqui, do KV, da constante de velocidade, cancela, corta com o S do polo na origem. Tá? Cancela. Então, aqui vai ser 1. Tá? 1. KV é igual a 1. E o erro é 1 sobre KV. Então, o erro para um sistema do tipo 1, para uma entrada rampa, é 1 sobre KV. No nosso exemplo, KV igual a 1. Ou seja, o erro é 1. Então, vamos lá? Olha só. Zerei degrau. Habilitei rampa
E vamos lá. O erro 1. Opa, vamos ver? Me perdoem aqui me permitam fazer um grid aqui. Olha só, olha só. Então, com 6 segundos, a referência está em 6 e a saída está em 5. Qual que é o erro? Qual que é o erro? 1 sobre KV. KV é 1, o erro é 1. Né? Então, o sistema do tipo 1 para uma entrada rampa, ele é um sistema que tem um erro em regime estacionário igual a 1 sobre KV. Nesse exemplo, 1 sobre KV é igual a 1. Tá bem? Certinho? Bom, com isso, então, né, sistemas do tipo 2 são difíceis de serem encontrados, né? Sistemas, entrada parábola também, então vamos focar naquilo que a gente mais utiliza, tá? E por que é importante? Quando eu insiro um controlador PI ou PID, né, automaticamente eu estou elevando o tipo do sistema. Então, se ele é do tipo 0, ele passa a ser do tipo 1, tá? Então, com isso, eu consigo zerar o erro em regime permanente. Então, se eu tenho um sistema do tipo 0 e coloco um controlador PI ou PID, ele passa a ser do tipo 1. Consequentemente, o erro em regime é igual a 0. Tá certo? Bom, e aí, então, com isso, a gente finaliza, né, esse estudo mais simplificado do erro em regime permanente. Né? A gente não abordou parábola, que é muito pouco usado, né? Apesar que não tem segredo nenhum, né? Se precisasse fazer parábola, olha aqui, Ka é limite de S ao quadrado vezes G de S. Acabou. Né? Acabou. E aí, eu poderia calcular o Ka, né? Enfim, erro para rampa, erro para degrau. Então, tipo 1 e tipo 0 são os mais usados. Mas nada impede de eu calcular o tipo 2, por exemplo, que é com 2 polos na origem, né? A gente chama de 2 integradores. Tá certo, pessoal? Bom, então, com isso, a gente encerra esse vídeo, né? Depois o professor Egídio vai resolver alguns exemplos literalmente e irá gravar esses exemplos para aí, então, né, a gente completar o material de erro em regime permanente. Bom, o próximo vídeo, ainda relacionado com a aula do semana do dia 8, é sobre sintonia de controladores PI, PID para usando o método lugar geométrico das raízes. Tá certo? Bom, então eu vou parar esse vídeo aqui. No próximo vídeo a gente fala exatamente de sintonia de controladores PI, PID para usando o método do lugar das raízes. Tá joia? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.